Esse é o 6º bate-papo cultural. Ele está acontecendo aqui na Floresta Estadual, dentro da hípica do Clube dos Cavaleiros. Então, eu gostaria de chamar o professor Romualdo Dias. Boa noite a todos. No contexto de aniversário da cidade, no contexto de aniversário do Horto, e aí a gente tem o privilégio de poder desfrutar do resultado de uma bela pesquisa, que é o trabalho do Augusto. Quem pegar o livro vai poder constatar que é um trabalho minucioso, rigoroso, né, de cuidado com a documentação, um trabalho generoso de propiciar essa circulação de vários documentos, fotos, que antes só estavam no arquivo, agora não. Agora elas estão circulando nas nossas mãos e tudo isso contribui muito bem para esse trabalho importantíssimo do cultivo no território da memória. Que bom que a gente tem essa noite aqui, né, com esse privilégio, poder ouvir o Augusto apresentar o resultado do trabalho dele, né, com essas nossas inquietações relacionadas a esse momento que a cidade está vivendo. É tanto um momento de aniversário, e sempre quando a gente faz aniversário, a gente tem essa vontade, né, de conectar com a memória. E além desse momento específico agora do mês de junho, tem também o momento que a cidade está vivendo, que é uma oportunidade da gente reinventar a cidade, mais democrática, uma vida mais intensa, uma cidade melhor para todos. E nesse trabalho a memória é fundamental. Por isso nós estamos aqui essa noite, então vamos aproveitar a presença do Augusto. Eu vou coordenar o debate depois, que a gente aproveitar bem essa conversa com ele. Então agora eu passo a palavra para o Augusto. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui no Horto Florestal, onde foi o berço do eucalipto, né? Eu considero ainda que é o berço do eucalipto. E o resultado desse meu trabalho, que acabou se formando nesse livro, virando esse livro, é um trabalho de muita luta, de muito esforço realmente, porque eu tive uma série de dificuldades para chegar nesse material que está aí registrado. Então, eu gostaria de falar para vocês um pouquinho como é que surgiu a ideia desse tema da minha pesquisa. A princípio, quando eu comecei a trabalhar com o meu mestrado, com a orientação da professora Heloísa Liberado Veloto, da USP, nossa proposta era de criar um inventário da documentação do Edmundo Navarro de Andrade que ainda pudesse existir aqui no Horto Florestal. Porque nós tínhamos uma preocupação. Eu trabalhava à época no arquivo, e um pouquinho antes de eu ir para São Paulo, surgiram umas conversas lá de que a gente conseguiria levar a documentação ainda que restava do Edmundo Navarro de Andrade lá para o arquivo. Mas aí a gente teve um grande empecilho, nós não tínhamos espaço para levar essa documentação para lá. E aí nós começamos umas conversas de que alguém do arquivo pudesse vir até aqui no Horto Florestal, mais especificamente no Solar Navarro de Andrade, e esse casarão aqui da entrada, que dá acesso aqui ao Templo de Cavaleiros, onde alguns documentos estavam praticamente jogados no porão dessa casa. Mas aí surgiu a dificuldade de ir para São Paulo, eu acabei deixando o arquivo, e nessas minhas idas e vindas de São Paulo para cá para a pesquisa, eu acabei percebendo que essa documentação ela estava dia a dia desaparecendo. Eu não sei de que forma que esses documentos sumiam, né, do Horto Florestal. Então, o nosso primeiro sonho, né, do trabalho de fazer um inventário dessa documentação começou a se esvair. Por quê? Porque os documentos eles começaram a sumir. Então, a gente partiu para uma outra proposta, em trabalhar a questão ambiental, né, trabalhar em cima da legislação ambiental existente, né, desde a época do Brasil do Império, Brasil Colônia, até os dias de hoje, fazer um levantamento dessa legislação,
e ver qual foi a contribuição do Edmundo Navarro de Andrade para que isso se perpetuasse. E dentro das pesquisas, nós vimos que o Edmundo, logo no início da carreira dele, ele foi um grande defensor de se criar o primeiro Código Florestal brasileiro. Só que nas idas e vindas desse papel, na época dessa documentação que ele estava elaborando, apareceram também vários empecilhos para ele, à época, que acabou não vingando. E aí eu comecei então a pensar o que fazer, resgatar mesmo a memória documental do Navarro de Andrade, através do que ainda existia, e trabalhar então com uma cronologia em cima do que ainda perpetuava essa documentação. Então eu vou pedir agora para o nosso amigo ali começar a passar umas transparências, onde eu faço algumas colocações de como é que eu cheguei ao formato final desse trabalho, que depois veio a se tornar um livro. Por favor. A princípio, esse título do livro, Edmundo Navarro de Andrade, Plantador de Eucaliptos e a Questão da Preservação Florestal do Brasil, ele não tinha esse nome tão pomposo. Era um anseio meu e da Heloísa, minha orientadora, em trabalhar com o Edmundo Navarro de Andrade somente na questão da documentação. E pelas reviravoltas que o trabalho foi dando, a gente começou então a pensar no nome título, que acabou se tornando esse título que eu achei muito bonito, Por sugestão da Heloísa, ela falou, vamos colocar o Plantador de Eucalipto. E aí, com todo o trabalho começou a ser direcionado também para a questão da legislação ambiental, nós completamos com essa questão da preservação florestal no Brasil. Aí nessa primeira transparência, tem uma citação do Warren Dean, que foi um lutador em toda a questão ambiental, trabalhou muito com a questão da devastação da Mata Atlântica. E esse trechinho que eu coloquei aí, que ele diz que Navarro foi o único conservacionista bem-sucedido de sua geração. Quase todas as outras personalidades destacadas nesse grupo foram eclipsadas ou destruídas por suas experiências. É de um livro chamado A Ferro e Fogo, a questão da devastação da Mata Atlântica brasileira. E passa para o segundo, por favor. Então, basicamente, o que a gente vai trabalhar nisso? O resgate mesmo da memória histórica e documental e científica do Navarro. Ele foi contratado em 1904, logo depois que ele terminou o curso de agronomia em Coimbra, em Portugal, para que ele pudesse estudar o tipo de árvore, de madeira, que se desenvolvesse rapidamente em solo brasileiro e que servisse tanto para a madeira, para o carvão das fornalhas que movimentavam as locomotivas, quanto para correntes e postes para a posterior eletrificação que viria a ocorrer na ferrovia. Próximo, por favor. E aí veio a calhar, na época da publicação do livro, que em 2004 estaria se completando o centenário da introdução do eucalipto para fins produtivos no Brasil. Existia-se sim, através dessa pesquisa que eu realizei, o eucalipto em outros lugares, como nos jardins botânicos do Rio de Janeiro, de São Paulo, em outros lugares do Brasil, no Rio Grande do Sul, mas ele era até essa época, então, antes do nevoeiro começar a fazer seus estudos, como uma árvore decorativa. Então, muitas pessoas tinham o eucalipto já plantado em suas ou chácaras ou fazendas, mas ele servia como uma espécie puramente decorativa. Então, para chegar à conclusão do trabalho, nós precisamos fazer todo um estudo sobre a vida do Edmundo Navarro de Andrade. Então, aí vocês começam a ver, desde a época do nascimento dele, em 2 de janeiro de 1881, ele nasceu na Rua do Chá, que é a atual Rua Barulho de Capequim, em São Paulo. E filho de Navarro de Andrade, ele era filho de um jornalista e a mãe dele era uma artista de teatro na época. E
pai dele tinha vontade que ele estudasse também ou seguisse a profissão do pai, né, como jornalista, mas ele acabou sendo apadrinhado por Veridiana Prado e Antônio Prado, eram os padrinhos do batismo dele, duas pessoas muito influentes na época em São Paulo, e acabaram mandando então o Navarro para estudar em Coimbra, em Portugal. E ele conclui o curso de agronomia dele então lá em agosto de 1903. Quando ele volta para São Paulo, um dia numa reunião na casa da Veridiana Prado, ela costumava sempre fazer umas reuniões de chá, onde tinham apresentações musicais na casa dela em São Paulo, ela apresenta o Nevoeiro então para o atual diretor da ferrovia, né, da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, e ele vem a se tornar, então, em dezembro de 1903, diretor do Horto Florestal de Jundiaí, que foi o primeiro dos 18 hortos florestais que ele acabou criando durante a vida dele. E aí nós vamos tendo mais alguns apontamentos importantes da vida dele. Né? Em janeiro de 17, ele se torna membro correspondente do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Já no ano de 1925, ele faz uma das primeiras grandes viagens que ele acabou tendo a oportunidade de fazer trabalhando pela ferrovia. Ele vai para os Estados Unidos para estudar a possibilidade da fabricação da polpa de papel com madeira de eucalipto. E acaba vendo que isso era perfeitamente possível. Próximo, por favor. Já em 1931, ele se torna sócio correspondente no exterior pela Real Academia de Agricultura do Fiorino, na Itália. 1933, diretor-geral da Agricultura do Ministério da Agricultura aqui no Brasil. E em julho de 1933, ele se torna sócio correspondente no Instituto de Geografia e História da Bahia. Entre agosto de 1933 e janeiro de 1934, ele é o responsável pelo expediente na ausência do ministro da Agricultura. Em junho de 1934, ele faz parte do Conselho Florestal Federal no Rio de Janeiro. Próximo, por favor. No ano de 1939, ele recebe o diploma de honra ao mérito como um grande prêmio da Companhia Paulista de Estradas de Ferro pelo pavilhão típico do Serviço Florestal na exposição do 5º Centenário de Campinas. Setembro de 1939, membro efetivo como titular da cadeira 38 da Academia Paulista de Letras. Em setembro de 1939 também, ele recebe o prêmio no melhor pavilhão da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, na exposição de algodão, cereais e seus derivados na cidade de Araraquara. Por que isso? Porque além do eucalipto, ele foi também um dos precursores no estudo da broca do café, que atingia os cafezais da época, e também num inseto que atingia as laranjeiras da época. Ele desenvolveu também estudos nessas duas áreas, café e laranja, na citricultura, né, para laranja. E em março de 1940, ele vai fazer parte da Comissão Técnica de Estudos de Matérias-Primas sob a direção do presidente da Comissão de Defesa da Economia Nacional no Rio de Janeiro. Próximo, por favor. Em 1941, junho de 1941, ele recebe a medalha Meyer, concedida pela Associação Americana de Genética. Essa medalha ela ficou por longos anos exposta aqui no Museu do Eucalipto e acabou sendo roubada há um tempo atrás, juntamente com um conjunto de bumerangues com que ele foi presenteado na Austrália no início do século XX. Também ficavam esses 3 bumerangues que foram de longa data feitos pelos aborígenes, né, da Austrália. Eles acabaram sendo roubados também aqui dentro do museu. E em 1 de dezembro de 1941, ele sofre uma cirurgia de próstata em São Paulo e ele vem a falecer. Mas mesmo após a morte dele, o trabalho dele continua sendo reconhecido. Ele recebe uma sessão de homenagem póstuma na Sociedade Botânica do Brasil, em 1951. Junho de 1955, pelo trabalho dele, a Companhia Paulista recebe o 3º prêmio Roberto Simons pelos serviços desenvolvidos por ele. E em setembro de 1956,
A Companhia Paulista recebe medalha comemorativa da Companhia de Educação Ambiental desenvolvida pelo Estado de São Paulo, que foi entregue em homenagem aos relevantes serviços prestados pelo mundo, e por aí vai, né? Acaba assumindo os trabalhos dele no antigo Horto Florestal, na época, o sobrinho dele, que era o braço direito dele nos trabalhos. Para vocês verem a importância que teve o Navarro de Andrade, o trabalho que foi desenvolvido por ele, tanto que na citricultura e produção do eucalipto, quem tiver a oportunidade de ver os livros de registros de visitas que existem no Horto, várias pessoas muito influentes no mundo todo passaram por aqui e vinham conhecer o Horto Florestal. E um dos grandes defensores do trabalho do Edmundo Navarro de Andrade foi o setor Monteiro Lobato. Passa a próxima transparência, por favor. Em uma carta que o Monteiro Lobato escreveu a Celestino da Silveira em 1945, eu coloco aí para vocês verem uma citação muito interessante. Ele diz assim a Celestino da Silveira: tudo mais importa pouco. Aqui em São Paulo, você está vendo o que há no Rio, e o que existe em toda parte. Casas mais altas, prédios mais modernos, avenidas mais largas. O que importa tudo isso? Os homens são os mesmos, as coisas iguais às de fora daqui. Mas em Rio Claro, você vai encontrar o que não pode ver de parte alguma. É tudo inédito, tudo gigantesco, tudo majestoso. Se você quer mesmo ter orgulho de ser brasileiro, mas orgulho merecido e justo e dos maiores, então vá a Rio Claro. E na volta, siga direitinho para o Rio. Não tem mais nada de Vassar quem conheceu a obra maravilhosa de um brasileiro cujo nome tão poucos conhecem, Navarro de Andrade. À época, ele tinha os seus defensores, mas também tinha outras pessoas que o criticavam muito. Ele era alvo de muitas críticas em vários jornais do Brasil, inclusive no estado de São Paulo. Várias pessoas criticavam o trabalho dele porque diziam que ele estava introduzindo uma espécie exótica no Brasil e que aqui nós tínhamos árvores tão boas ou melhores do que o eucalipto para serem plantadas. Mas ele não fez isso aleatoriamente. Todo o trabalho dele foi pautado em cima de estudos científicos. Aqui no Horto você encontra ainda talhões de eucaliptos mesclados com árvores nativas. E ele percebia, através desses estudos, que o eucalipto crescia muito mais rápido. Enquanto uma árvore nativa, ela demorava 15, 25, 30 anos para dar madeira para dormentes, o eucalipto, com 5 anos, ele podia receber o primeiro corte, depois ele poderia receber mais um corte com 10 anos e assim sucessivamente. O eucalipto ele consegue, depois do primeiro corte, ter mais 5 cortes, e só depois ele é destocado e plantado novamente. Então era uma árvore extremamente versátil. Um pouquinho para vocês aí então, porque eu acabei detalhando no livro, né? O primeiro capítulo do livro ele vai abordar o estudo do direito florestal partindo da compreensão da significação da floresta e de suas relações com o ser humano no decorrer da história. Tais relações elas são analisadas a partir das normas jurídicas, centrando-se nas regras de controle estabelecidas pela sociedade, as quais são relatadas desde os seus primórdios até chegar às leis brasileiras que definem os princípios e diretrizes da política florestal no Brasil atualmente. Próximo, por favor. E aí, né, nesse capítulo eu trabalho como a proteção ambiental foi vista na antiguidade, a gerência do setor florestal no Brasil por diferentes instituições através do tempo e a fragilidade com que esses órgãos são criados e extintos. Através das décadas eu pude ver que os órgãos eles iam sendo criados e extintos ou por questões políticas ou mesmo até por questões que eram discutidas entre os pares de quem acabava gerindo essas instituições. E a evolução da legislação ambiental do Brasil, desde o Brasil colônia, passando pelo Império e chegando à fase republicana. Esse capítulo foi assim
trabalho muito exaustivo, tive que pesquisar muito na Faculdade de Direito lá de São Paulo, do lado de São Francisco, e entre outras instituições que eu tive que visitar. Próximo, por favor. Os capítulos 2, 3 e 4 do livro, ele teve o seguinte enfoque. No capítulo 2, eu falo sobre o Horto Florestal de Rio Claro, sede do Serviço Florestal da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, porque dos 18 hortos florestais que o Navarro criou, ele acabou se assentando aqui, como o laboratório de estudos dele foi aqui em Rio Claro. No capítulo 3, a vida e a obra do Bruno Navarro de Andrade. No capítulo 4, a Floresta Estadual de Bruno Navarro de Andrade, cuja organização é o resultado dos seus esforços. E ele começou a trabalhar aqui nesse sítio urbano aqui da fazenda em 1909, quando foram compradas as primeiras verbas de terra no município, né? Era uma antiga fazenda, aquele solar lá no Navarro de Andrade, era a sede da fazenda Santo Antônio, e as casas laterais eram as casas dos funcionários das fazendas. Algumas foram construídas a posteriori. Próximo, por favor. O Navarro, ele foi o pioneiro no Brasil nas atividades de reflorestamento e de preservação florestal. Ele desenvolveu um intenso trabalho de pesquisa para encontrar os meios de suprir as necessidades da Companhia Paulista sem destruir as matas nativas do Estado. Isso, assim, numa linguagem meio figurativa, né? Porque à época, com o avanço da ferrovia, né, para o noroeste paulista, muito já tinha sido destruído, né? A ferrovia, para dar lugar à ferrovia, as matas tinham que ser tombadas e muito foi destruído à época. Tais pesquisas tornaram o horto uma referência internacional para estudos genéticos envolvendo o eucalipto. Algumas coisas muito interessantes acabaram acontecendo depois da publicação da dissertação em formato digital no site da própria USP, do Instituto de Pesquisas Florestais. Acabou-se assim que muitos pesquisadores do mundo acabaram entrando em contato comigo. Isso foi uma grande surpresa para mim, eu não sabia que tinha tanta gente interessada no trabalho desenvolvido pelo Navarro de Andrade. Hoje eu mantenho um contato direto com um rapaz que é da Catalunha, na Espanha. Ele tem um site na internet totalmente dedicado ao eucalipto, e que se eu tivesse tido esse contato com ele à época quando eu estava escrevendo a dissertação, o trabalho teria saído com uma riqueza muito maior, porque ele teve acesso na Universidade de Coimbra, depois nós vamos ver um documento inédito aí, a várias cartas que o Navarro escrevia e que são arquivadas lá na Universidade de Coimbra, no setor de Portugal. Próximo, por favor. Fora isso, também tem um professor, um doutor, que ele é da Austrália, e ele trabalha na Sociedade Botânica da Austrália, e tem uma curiosidade imensa sobre o Museu do Eucalipto. O pobre coitado não sabe como está esse museu, né? Hoje, eu não sei, faz uns 7 anos que eu saí de Rio Claro, eu não sei se o museu ainda é aberto à visitação, antes tinha um certo agendamento, mas o museu ele foi totalmente desvirtuado daquilo que ele era. Né? Se eu estiver falando alguma besteira aqui, vocês me corrijam, mas ele foi criado a princípio com 2 salas, depois ampliado para 6 salas, e no final ele acabou tendo 16 salas, e hoje me parece que ele se resume a 6 ou a 8 salas, não tenho certeza muito bem disso. Mas tudo o que tinha lá dentro do museu, como o Navarro havia montado, havia dado uma certa dinâmica ao museu. Ele era um museu totalmente interativo, as pessoas podiam tocar nas espécies de eucaliptos, ele tinha todas as madeiras lá, elas podiam ser tocadas, e ele acabou se desvirtuando aquela montagem que tinha no museu. O emprego da madeira em lenha, aqui é uma citação do Navarro. Ele dizia que o emprego da madeira em lenha que se tem feito em São Paulo desde os primitivos tempos, sem nunca se haver cuidado de replantar as matas, e de outro lado, o consumo que fazem hoje as estradas de ferro,
de dormente, desculpas, em número total de perto de 1 milhão de peças por ano, isso em 1922, em volume que ascende a perto de 600 mil metros cúbicos em igual período, sem que em ponto algum do território do Estado se veja iniciada qualquer providência para restaurar o que se tem destruído, são fatos que devem conduzir-nos fatalmente, dentro de alguns anos, à mais completa penúria dos referidos materiais, assim como trazer as mais graves perturbações da vida do Estado. Isso é uma citação do Navarro, uma preocupação que ele já tinha em 1922. Entre as espécies exóticas estudadas por Navarro estavam os eucaliptos, que no Brasil, à época, como eu já disse para vocês, eram utilizados apenas para fins paisagísticos. As primeiras sementes de eucaliptos ele trouxe de Coimbra. No Brasil, ele também obteve sementes na Chácara Carvalho, em São Paulo, e na Fazenda Campo Alto, na cidade de Araras, aqui próximo, ambos de propriedade da madrinha dele, a Viviana da Silva Prado. E também algumas sementes ele coletou na chácara do Dr. Luiz Pereira Barreto, em Pirituba, próximo a São Paulo. Já o capítulo 5, eu entro mais na minha praia, né? É o que eu pretendia fazer no início do trabalho, que seria o trabalho completamente arquivístico, né? Eu começo a falar um pouquinho da especificidade de um acervo documental. O herbário da Floresta Estadual do Navarro de Andrade, que é o único acervo documental que a gente pode considerar ainda completo. O estado das coleções botânicas do Brasil, com foco nos herbários, fazendo uma análise regional dos principais avanços e desafios desse setor e que oferece a ferramenta base para os estudos florísticos. Esse é o enfoque principal desse capítulo 5. E aí eu também falo um pouquinho das principais iniciativas no Brasil para a elaboração das floras regionais e os passos tomados para a elaboração de uma flora nacional, ressaltando a contribuição de Navarro para isso. Ele contribuiu muito para que esses dois grandes passos fossem tomados à época. E também da criação da Sociedade Botânica Brasileira e o seu papel na elaboração do Plano Nacional de Botânica, do ponto de vista das coleções botânicas e dos estudos taxonômicos. Nesse herbário que a gente encontra aqui no arquivo, na Floresta Estadual de Navarro de Andrade, que na época da minha pesquisa, isso era por volta de 2000, 2001, todas essas exicatas, elas estavam acondicionadas nesse casarão aqui logo na entrada, no porão do casarão. À época tinha um estagiário da Unesp que trabalhava com esse material e, pelo pouco que ele entendia de arquivística, da metodologia de trabalho com esse material, ele estava fazendo um trabalho de recuperação de todo esse acervo. Eu não sei depois de que ponto acabou ficando isso. As exicatas, quando eu digo exicatas, para quem não conhece, elas são umas cartelas onde você tem colado o galho do eucalipto e junto disso tem um saquinho que tem as sementes da planta anexadas a essa ficha. E junto tem um desenho da cáscara do eucalipto, como é o tronco do eucalipto, as inflorescências, as flores do eucalipto, como são as sementes, quando elas formam aqueles cachinhos das flores. E ali está documentado toda a bibliografia que o Navarro encontrou à época, referentes a esses materiais. Então essas exicatas, elas são provenientes das coletas realizadas pelo Serviço Florestal e de outras fontes, enviam doações de outras regiões do Brasil e de outras partes do mundo. Como é o caso de uma coleção vinda da Austrália, que é a maior preciosidade que, a meu ver, que a Floresta Estadual tem ainda hoje, em tipo de documentação, que é uma coleção vinda lá da Austrália, como eu já disse, doada pelo Joseph Henry Maiden a Navarro de Andrade em 1913, numa dessas viagens que ele fez quando ele trabalhava no Serviço Florestal. Dessas viagens ele escrevia alguns livros, e um deles é um livro muito interessante que nós temos no arquivo do município de Rio Claro, que chama A Volta ao Mundo. Nesse livro, o Navarro ele narra em todos os
países que ele passou, algumas curiosidades que ele acabou observando, e dentro dessas curiosidades ele dava o ponto de vista dele daquilo que ele via. Então a gente vai percebendo o perfil do Navarro, que à época ele era uma pessoa muito preconceituosa quanto a alguns tipos de povos, né? Ele, numa dessas viagens que ele fez pela África, tinha uma pessoa que carregava o equipamento dele, e que ele dizia que, numa das passagens do livro, ele diz assim, que ele ficou até com vontade de trazer essa pessoa para trabalhar para ele, porque a cada momento que ele parava, esse rapaz vinha polir as botas dele, servia de ótima serventia para ele aqui no horto, né, por conta do trabalho que ele fazia, carregar o material e tudo isso. E ele narra também um jantar que ele acabou oferecendo, né, para um comitê, que tinha alguns judeus, e ele manda servir um leitão a pururuca, né? Uma carne. O judeu não come carne de porco, então ele acabou ferindo alguns princípios também nesse oferecimento dele. Então, voltando aqui, essas exicatas, elas são arquivadas em ordem alfabética, acompanhadas de um registro numérico sequencial, reunindo um total de aproximadamente 145 exicatas. Há também aquelas exicatas coletadas no próprio Horto Florestal e em outros lugares do país, perfazendo cerca de 55 diferentes espécies em mais 450 exicatas. Próximo, por favor. Dentro desse acervo também há uma outra coleção com espécies nativas e outros tipos exóticas, principalmente o pinus, um total aproximado de 119 famílias de plantas em 700 exicatas. Quem já teve a oportunidade de fazer a caminhada aqui no horto, no trajeto dos 8.900 metros, vai perceber que também existem alguns talhões, alguns matacões de pinus que ele cultivava, né, para os estudos dele. Fazem parte também do herbário alguns fichários que, além dos tombos, registram a bibliografia em geral dos eucaliptos. As fichas são acompanhadas da descrição da casca, folhas, das inflorescências, flores, frutos. Existem também desenhos e grafite do galho, das folhas, das flores dos frutos e anotações de referências bibliográficas. Um outro fichário registra as árvores plantadas no arvoreto, porque de todas essas viagens que o Navarro fazia, quando ele achava alguma outra espécie que não era do estudo dele, ele acabava trazendo uma muda disso e plantava no arvoreto que fica logo acima do lago, do outro lado do lago, né? Para quem olha para o casarão, do outro lado do lago. E ele reuniu ali as espécies vegetais e exóticas que ele trouxe então de suas viagens. Nessa minha pesquisa eu tinha a intenção, né, a vontade, na verdade, de encontrar as cadernetas de campo que o Navarro, onde ele fazia as anotações das pesquisas dele. Eu não encontrei uma caderneta sequer. Quando me foi dada a oportunidade de entrar no Solar Naval de Andrade, onde tem a biblioteca dele, que eu imaginava também que fosse encontrar uma grande variedade de livros sobre eucaliptos e de outras bibliografias que ele pudesse ter utilizado na pesquisa dele, o que eu encontrei foram vácuos, né, lacunas nas estantes. Você percebia claramente que os livros que interessaram a pessoa que chegou até a biblioteca muito antes que eu, acabou levando os exemplares e não devolvendo, dilapidando totalmente a biblioteca do menino Navarro de Andrade. Do material que ele pudesse vir a registrar as pesquisas dele, nada foi encontrado. Então, durante essa minha pesquisa, o que eu acabei fazendo é tentar entrar em contato com parentes, sobrinhos, netos dele em Petrópolis, no Rio de Janeiro, então tem uma pessoa também, para ver se algum desses parentes pudesse ter guardado alguma documentação, algum documento específico do trabalho do Navarro de Andrade.
ele se casou, né, com uma senhora, o Elino Navarro de Andrade, mas ele não teve filhos. Então, essa minha procura também foi infundada. Nenhum dos parentes tinha algum tipo de documento do Elino. Tampouco fotografias que pudessem vir a ser enriquecer o trabalho. As fotografias que eu encontrei foram no próprio arquivo do município, ou em sites de internet de pessoas que pesquisam a própria ferrovia. O capítulo 6 do livro, ele vai abordar então o Museu do Eucalipto, o único do gênero no mundo. Navarro foi um cientista mundialmente conhecido. Ele publicou livros que o levou a ocupar uma das cadeiras da Academia Paulista de Letras, como já falei anteriormente, juntamente com Monteiro Lobato, que se tornou um amigo pessoal. Ele não foi simplesmente um colecionador de coisas. Ao criar o Horto Florestal e organizar o Museu do Eucalipto, o Herbario e o Arboreto, ele deixou um verdadeiro centro cultural no mundo da silvicultura que precisa ser preservado. Muito melhor cuidado do que é hoje, não é? Hoje eu fiquei muito feliz, eu não sabia disso na minha vinda para cá, eu fiquei sabendo que a Prefeitura Municipal, através do prefeito, ele assinou um convênio, né, de uma gestão colegiada com a gestora estadual do Horto Florestal para dar um novo incentivo ao horto. Tomara que isso realmente vingue, né? O Navarro, ele nem sempre, no seu trabalho, no serviço florestal, ele foi exaltado pela grandeza. Ele não foi poupado, principalmente no início, pela crítica dos que se auto-intitulavam nacionalistas. Segundo ele, tudo o que o Navarro fazia aqui estava errado. Desde a escolha da essência florestal para a formação de suas matas, até a distância adotada nas plantações e as diferentes aplicações que se davam à madeira. Mais críticas. Agrônomos também criticavam o plantio lá na escala do eucalipto em terras brasileiras. Existia uma propaganda em volta do eucalipto acusado de secar o solo. Porém, tudo o que o Navarro fez no serviço florestal foi consequência de anos de pacientes estudos e observações no Brasil e em todos os países em que existia uma cultura de eucalipto. Até hoje, se vocês pesquisarem na internet, o eucalipto é muito combatido, né? Ele é combatido numa região de Minas Gerais, onde diz que a Fiocruz tem uma plantação em larga escala, criou uma certa desertificação. No Rio Grande do Sul também ele é muito combatido. Mas existem pesquisadores aqui na Exalc que provam que o eucalipto é uma lenda isso, de que o eucalipto seca o solo. Ele tira assim, uma grande quantidade de água nos 5 primeiros anos de crescimento. Depois ele acaba utilizando a mesma quantidade de água, a mesma quantidade de água de qualquer outra espécie vegetal. E dentro desse capítulo também eu vou falar um pouquinho da decadência do horto florestal. No período em que Navarro de Andrade esteve envolvido com o horto, ele faleceu em 41 e até a década de 60, tudo se manteve nas características originais da criação do Navarro de Andrade. Quando a ferrovia é estatizada, a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, e mais tarde, com a sua incorporação no organismo mais amplo e menos diferenciado chamado FEPASA, em 71, começa o declínio do horto. No início dos anos 70, alguns rio-clarenses manifestavam a sua insatisfação com a situação de abandono e lutaram pela manutenção e preservação, dando início a uma campanha visando o tombamento pelo Condefar como meio de preservação, o que viria a ocorrer somente em 1977. Havia com isso uma grande esperança de que o tombamento trouxesse o uso correto para o horto. Infelizmente isso não aconteceu. E nessas campanhas de preservação do horto, eu gostaria de deixar aqui registrado a minha admiração pela Fátima, da Associação de Amigos do Horto Florestal, que é uma lutadora pela preservação do horto. E eu gostaria também de pedir para vocês, rio-clarenses, encarecidamente, que vocês fossem menos passivos. O que eu percebo aqui, não só em Rio Claro, como no Brasil todo, o brasileiro é um cidadão, eu acho, muito passivo, muito
de balançar a cabeça para tudo, diferentemente do que acontece com nossos vizinhos. Né? Há pouco tempo atrás, há menos de um mês, eu estive em Buenos Aires e eu percebo que os nossos irmãos tão debatidos por nós, tão jocosamente não fugiu a palavra, mas assim, muito, a gente tira muito sarro, né, dos argentinos, porque eu acabei percebendo lá que lá nada é passado em branco. Nos poucos dias que eu estive lá, um policial foi morto, o país todo parou, né? A cidade foi alvo de várias manifestações. Aqui nós estamos acostumados, eu acredito, um pouco com a violência que é feita por nós cidadãos, ou particularmente para cada um de nós contra a própria cidade. A gente acaba se acostumando com aquilo que a gente deveria protestar, né? E isso é um trabalho muito importante aí que a Fátima faz em defesa do horto. Ela tem um abaixo-assinado em que ela está tentando conseguir 10 mil assinaturas, isso já há quantos meses, Fátima? Um ano, né? E até agora nós só conseguimos 8.600 assinaturas. Seria importante, então, que vocês procurassem a Fátima e no meio familiar de vocês, no bairro, fizessem circular essas listas. Outras tentativas de recuperação do horto, nós tivemos em 97, a FEPASA foi privatizada. Falava-se à época de anexar o horto a algum órgão, vendê-lo, abandoná-lo, uma série de coisas. A comunidade rio-clarense, mais uma vez, acaba se mobilizando e cria-se o movimento SOS Horto Florestal. Em 98, o horto foi transferido para a Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Em 99, foi criada uma ONG com o nome de Associação de Amigos do Horto Florestal, na Barra de Andrade. No ano de 2002, o Horto Florestal mudou de categoria, e por força de um decreto, que é o 46.819, assinado pelo Alckmin, ele passa a se chamar Floresta Estadual de Mundo Navarro de Andrade, cuja área é de 22.305.338 metros quadrados, ou 2.230.000 hectares, abrangendo os municípios de Rio Claro e Santa Gertrudes. Quem já teve a oportunidade de sobrevoar o sítio urbano de Rio Claro vai perceber que onde está assentada o município de Rio Claro, as casas, o horto é tão grande ou maior que ele, né? E isso é um grande pulmão verde para a cidade. Algumas tentativas de recuperação. Atualmente, então, o horto está aos cuidados do Instituto Florestal do Estado de São Paulo, com todo o seu acervo histórico, científico e cultural. O decreto, ele facilita a inserção da floresta no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação. Próximo, por favor. Depois desse slide aqui, há uma carta do ministro Navarro de Andrade, que está arquivada na Universidade de Coimbra, em que ele enviou para a seção de botânica daquela universidade, que era datada de 23 de abril de 1906, logo no início dos trabalhos dele, onde ele reclamava da falta de literatura aqui no Brasil para desenvolver os trabalhos para os quais ele havia sido contratado pela Companhia Paulista no recém-fundado Horto de Jundiaí, que foi o primeiro dos 18 que ele criou. Ele pede para que enviem a ele o relatório editado pela Seção de Botânica numa expedição científica feita à Serra da Estrela, no ano de 1881, e também os boletins da Sociedade de Botânica de Coimbra. Então, nesse próximo slide aí é o documento escaneado, né, em 3 páginas, onde o Navarro se dirige aos dirigentes daquela entidade, dizendo as dificuldades que ele estava tendo à época para chegar ao início dos estudos dele. Ele pede, então, encarecidamente que essa sociedade mande a ele alguns documentos. E esse site, que acho que deve estar mencionado aí, é o site desse rapaz da Catalunha, que trabalha com a pesquisa do eucalipto.
O próximo e último slide aí tem então a capa do meu livro. Ele pode ser encontrado no arquivo do município também, ou então pela própria editora Humanitas. E então, em poucas transparências, em poucas palavras, eu expus o trabalho e eu estou aberto aqui para que o professor Romualdo me pergunte o que gostaria de me perguntar ou algum de vocês tenham que fazer algum questionamento. Agradeço a todos pela presença. Não imaginava que viesse tanta gente, fiquei muito feliz. Agradeço a Tereza pela organização, ao pessoal do arquivo, ao público Cavaleiros pela sessão do espaço. Muito obrigado. E a todos os amigos da São Paulo.